Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista e teólogo clínico e falo em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o fundador do IPTH e sou também aquele que cobra o escanteio, que corre cabecear a bola e corre defender do gol. Então, ou seja, eu amo o que eu faço e faço com amor tudo o que eu faço. O nosso instituto ele foi fundado dia 2 de agosto de 1992 na cidade de Londrina. Antigamente ele tinha o nome de Comunidade Hebraica Cristã. Nós tínhamos um desejo de fazer algo de bom para os seres humanos. Nos unimos lá num grupo e formamos então esta comunidade que hoje, já há muitos anos, mudamos o nome fantasia para Instituto de Pesquisas. Nós temos um grupo de pesquisadores. Nós temos um dos melhores laboratórios psíquicos da América Latina. A nossa forma de pesquisas psíquicas é reconhecida na América Latina. Prova disso, nós ganhamos um prêmio de uma entidade do Panamá como melhor instituto de tratamentos de psicose e neurose da América Latina. Nós estamos aqui em Apucarana servindo o povo do Vale do Ivaí. E nós temos atividade todas as terças-feiras, palestras públicas no Areópago, que é na chácara, e sexta às 19h30 e sábado às 14 horas também temos constelações familiares aberto ao público no salão principal também da chácara, e você é o nosso convidado. A entrada é 1 quilo de alimento. Hoje nós vamos falar sobre eu vou seguir aqui uma dica, como eu já falei nos programas passados. Você pode sugerir o tema que você gostaria que a gente falasse. E hoje eu vou falar aqui um tema sugerido pela Marlene. A Marlene é nossa telespectadora aqui da região do Vale do Ivaí. E ela nos sugere que falássemos do esforço humano em vão. Ela conta a história dela e da família, dizendo que elas são em 3 irmãs, todas mulheres, e têm uma vida totalmente infeliz. Elas não se casaram, os pais faleceram já há muitos anos, deixaram uma herança razoável para elas e elas não se entendem entre elas. Elas estão em guerra por causa da herança. E ela diz: doutor, se esforçamos a vida inteira para ser alguém e chegamos na terceira idade com um único resultado: frustração e desunião. Das 3 irmãs não temos nem filhos, as 3 não se casaram e não se conversamos já faz mais de 5 anos. Meus queridos telespectadores, um dos problemas mais graves que se acentua sobre a humanidade é a exclusão. A exclusão, ela acontece de várias formas. Um aborto é uma exclusão, um natimorto, qualquer morte até os 42 anos é uma exclusão. E também existe aquelas exclusões não de vínculos sanguíneos, mas de vinculamentos emocionais. Por exemplo, seu avô teve uma noiva, teve uma moça que eles gostavam tanto e não puderam viver. Isso pode sim causar um vinculamento, mas hoje não é o nosso tema. Depois eu falo sobre isso. Quero falar de uma exclusão que ela é tão drástica como o suicídio. Se alguém suicidou-se na sua família, pelo amor de Deus, não jogue isso para baixo do tapete, não esconda dos outros, procure tratamento. Porque aquela pessoa que já suicidou-se, ela já suicidou-se porque estava identificada com exclusões da família.
Então, as ressonâncias que ela recebia eram insuportáveis a ponto de fazer uma loucura e tirar a sua própria vida. Agora, depois do suicídio, nós temos uma outra exclusão que afeta no mínimo 7 gerações. Vejam, o suicídio, o homicídio são as mais fortes questões de exclusão, junto com a exclusão pelo deserdamento. Sabe aquelas pessoas que deserdam os filhos? Antigamente isso era muito comum nos descendentes de italianos. As mulheres não ganhavam herança. Por que não ganhavam? Porque aquela cultura desses descendentes acreditavam que as mulheres não tinham o mesmo direito dos homens. Isto é uma exclusão grave. Aquela filha que não recebeu herança, ela tem no mínimo uma ressonância doentia para 7 gerações. As gerações posteriores desta mulher que não recebeu herança, elas são tão leais a esta ancestral que não recebeu herança, que eles podem ter todas as possibilidades reais de prosperidade, mas fracassam em todas, porque existe um processo de lealdade, como se o descendente dissesse: querida ancestral, eu vou honrar o seu destino. Se você morreu pobre, sem nada, angustiada, eu morrerei também. É nesta linguagem que acontecem os processos de identificação e as dores de exclusão. Então vejam, aqui neste caso da Marlene que nos escreve, nós já estamos, ela já é nossa paciente recente, mas eu pedi a ela que fizesse um histórico da família dela até onde ela ouviu falar. Então, dentro desse contexto histórico, ela traz o relatório e diz que a sua bisavó foi deserdada, ela foi excluída da herança porque ela casou com um homem moreno. Então o vô simplesmente tirou dela a possibilidade real dela ter direito à herança. É a bisavó. Então veja, a bisavó sofreu essas consequências. A avó, que é filha dessa bisavó, ela tinha muitas posses no norte do Paraná e terminou a vida morando de aluguel, a avó dela. Os pais, por sua vez, conseguiram um grande número de alqueires de terra. Foram muito trabalhadores, tiveram oportunidade. A mãe dela ganhou herança, que a mãe é de outra família, né? Então essa herança que veio de uma outra família ficou para essas 3 filhas desfrutarem do benefício proporcionado pela herança. Mas o que está acontecendo? Veja o processo de identificação da exclusão. Elas têm essa grande quantidade de posses, as 3, ninguém das 3 conseguiu desfrutar, porque houve um conflito entre elas, uma verdadeira guerra por causa da herança. Nenhuma aproveita, nenhum desfruta. Está abandonado esta propriedade, e ela escreve no relatório dela que entrou poceiros. E hoje, mesmo que resolva essa questão do conflito da herança entre as 3 que não se entendem, uma quer matar a outra por causa da herança, uma quer mais, o outro acha que ela merece mais, e os poceiros entraram e corre sério risco de perderem esta propriedade de uso capião. Então vejam, meus queridos, se há exclusão na família, os que vêm depois sentem na obrigação de honrar aqueles excluídos. Essas 3 irmãs sentem um desejo ardente no seu inconsciente
de terminarem a vida sem nada, como terminou a bisavó e a avó, porque não foram incluídas na herança, que é a exclusão. Elas simplesmente repetem o padrão de conflitos na família para poderem não serem melhor que a bisavó e não serem melhor que a avó. Aí está o processo de padrão de repetição de destinos fracassados. Eu gostaria que você conversasse com seus filhos sobre a herança. E quando você for fazer uma partilha, ou mesmo partilhar em vida, seja justo. Ah, mas eu tenho uma filha que ela é formada, ela tem um excelente salário, ela tem muitas propriedades, então vou dar para aquela que não tem nada. Não faça isso. Só faça se a sua filha, que é rica, ela permitir. Ela tem que permitir. Senão você está colocando um peso sobre aquela que já está com dificuldade, você vai espremê-la com este peso e aí vai ficar pior para ela. Por quê? Todos têm direito, pela lei do pertencimento à herança, da mesma forma que todos têm o direito de pertencer à família, todos têm o direito à herança. E quando os conflitos acontecem nesta vida, nesta geração, pode ter certeza que lá atrás, nas gerações passadas, houve problemas graves que você não sabe. O pano de fundo do fracasso financeiro é variado, são variados os panos de fundo. Mas não tenha dúvida, se você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que ousa, uma pessoa honesta, e você não consegue avançar, pode ter certeza, você está envolvido em um processo de padrão de repetição de destino. Você não consegue prosperar para não ser melhor que seus ancestrais. Eu gostaria que você pensasse na vida. A vida não é simplesmente vir aqui, nascer, crescer e trabalhar. Nós estamos envoltos em enredamentos sistêmicos. Todos nós pertencemos a um agrupamento familiar. E a nossa história, o nosso histórico, também está incluído o histórico da nossa ancestralidade. E para que haja uma identificação, se esse histórico nos leva a ter problemas, é só fazer uma autoanálise. Analisar a sua vida. Veja, analise a área amorosa. Você está feliz amorosamente? Se você está feliz amorosamente, ok. E se não tem dado certo? Você tem tantas opções e escolhe sempre o pior partido para você se relacionar. Não tenha dúvida. Esta área da sua vida está recebendo ressonâncias de exclusão. E enquanto você não tratar esta exclusão, você não consegue avançar. E volto a dizer, se existe um problema na sua vida, o problema está dentro de você. E se existe uma solução, que todo problema tem solução, a solução não está fora de você. E se precisar de ajuda, conte com a gente. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.